Fala pessoal, tudo certo? Estamos aqui na Sala São Paulo, num dia muito feliz para o Música e Sociedade, para entrevistar o grande violinista Emanuele Baldini para o nosso canal do Música e Sociedade. Baldini, é uma grande honra para nós do Música e Sociedade recebê-los nessa entrevista para a gente. É um prazer estar aqui, um prazer falar com todos vocês, especialmente falar de música, de arte com Música e Sociedade, que é um canal que eu sigo e que eu sei que abrange o Brasil inteiro. O violinista italiano Emanuele Baldini chegou ao Brasil em 2004 e desde então é uma das principais referências musicais no nosso país. Com mais de uma dezena de CDs na carreira e 14 anos na USESP, nós perguntamos ao violinista como foi sua chegada no Brasil e o impacto que ela causou em sua vida. Eu costumo dizer que eu tive muita sorte na minha chegada no Brasil, porque depois de poucos meses que eu estava fazendo experiência aqui na USESP para ver se eu gostava, se eles gostavam, etc. Aconteceu que fizemos uma grande turnê pelo país inteiro. Desde Manaus, Belém, e começamos a descer todas as capitais. Então, de cara, eu percebi uma realidade que era profundamente diferente da realidade a qual eu estava acostumado na Itália. As diferenças, os contrastes entre, por exemplo, um estado, uma cidade como São Paulo e um estado como Piauí, uma cidade como Teresina, onde tocamos, por exemplo. Então, de cara eu percebi essa necessidade de levar a música para o país inteiro e buscar ferramentas que pudessem ajudar isso. E fazer música é comunicação. Música é linguagem, é uma linguagem artística. E o que acontece numa sala de concerto? Acontece se forma um canal atemporal entre o compositor, que lá atrás escreveu a peça, o executor, que está tocando essa peça, e o público que está presente na sala. E esse canal de energia que se forma, essa troca que se forma numa sala de concerto, como falamos, é atemporal, porque o compositor viveu em outra época, mas sempre foi concentrado num espaço geográfico só. As mídias sociais, a internet, nos dão a possibilidade de passar esse canal de troca de energia, de experiências, também fora da sala de concerto, para um público muito mais amplo e, sobretudo, é o que mais me importa, para um público que não tem fácil acesso a uma cidade como São Paulo, onde acontecem concertos praticamente todos os dias. Sim. E eu, como seu seguidor também, percebo que uma ferramenta que o senhor descobriu essencial nesse processo foi que era usada com outro propósito pelas pessoas, foi o sarahá. Né? E isso foi brilhante, foi incrível. E eu gostaria que o senhor comentasse um pouco disso também e da preocupação, porque eu noto ali a preocupação do Baldini, professor, educador. Eu notei, até me pergunto, até hoje me pergunto, como é que desde que eu aderi ao sarahá, como é que surgiram tantas perguntas que, na verdade, poderiam ser perguntadas diretamente para mim? Eu sou uma pessoa, um músico de
de fácil acesso. Eu tenho Facebook, eu tenho Instagram, não é difícil entrar em contato comigo, escrevendo um recado, etc. E me pergunto, por que o anonimato deve ser o grande diferencial para surgirem perguntas que, na verdade, poderiam ser feitas também sem o anonimato? E isso ainda é um mistério, mas eu descobri que, desde que eu aderi a SSRA, começaram a surgir perguntas muito interessantes, outras menos também, mas faz parte, e filtrar faz parte também. É importante saber filtrar, e tentar entender quais são perguntas que realmente têm um propósito construtivo. Uhum. E tem perguntas que realmente são muito úteis, também para mim. Me fazem refletir sobre certos assuntos, e responder é uma forma também de aprender para mim. É que nem a mesma coisa que dando aula, que quando eu dou uma hora de aula, dando aula você está tendo aula. Nunca a frase foi mais certa assim. Eu acho que muitas questões de técnica violinística, de música, de significado da música, nunca teriam sido processadas na minha cabeça se não tivessem tido uma origem ou durante uma aula, por causa de uma pergunta de um aluno, ou por causa de uma pergunta dessas nas mídias sociais, que são perguntas relativamente simples, porém que você sozinho não se faz. Aí te obriga a pensar e encontrar uma resposta. E então também essa é uma troca. Não é simplesmente uma pergunta pela qual eu já tenho uma resposta automática e que escrevo lá e posto lá. Algumas vezes sim, eu já tenho a resposta. Outras vezes eu preciso realmente refletir muito antes de responder. Porque eu tenho também a percepção da minha responsabilidade no momento em que eu publico uma pergunta e que eu dou uma resposta. Eu sei perfeitamente da minha responsabilidade não só com a pessoa que fez aquela pergunta, mas com todos os outros que estão lendo. E eu percebo em você uma intenção de comunicar o tempo todo e, inclusive, dialogar com extremos buscando consensos. Uma intenção de realmente abrir diálogo, né? Isso está presente diariamente em você? Isso é o que a música me ensinou, porque a música, especialmente música em conjunto, a partir da música de câmara até a música sinfônica, é o exemplo perfeito de uma democracia perfeitamente funcionando, porque são várias vozes falando ao mesmo tempo, em muitos casos falando coisas diferentes. Os violinos tocam uma coisa, as trompas tocam outra coisa, os violoncelos tocam outra coisa. Aí tem várias vozes, várias opiniões presentes ao mesmo tempo, e por meio desse diálogo, por meio dessa organização que é a estrutura de uma peça musical, convivem. E convivem muito bem juntos. Então, quem estuda música seriamente não pode não aprender a força e a importância do diálogo, sobretudo entre opiniões diferentes. O diálogo entre opiniões parecidas, depois de um tempo, ok, no início você fica feliz que a outra pessoa concorda, mas depois de um tempo fica vazio, fica chato. Se a gente concorda, não precisa falar muito mais.
Agora, se existe um pequeno contraste, é lá onde precisa de mais diálogo e as duas opiniões podem conviver perfeitamente bem. E isso é uma coisa que ainda as pessoas não entendem muito. Essa coisa que ter opiniões diferentes é normal, é bom para crescer juntos. E a música ensina isso. Nesses dias estamos tocando as sinfonias de Villa-Lobos. A quantidade de ideias, de informações que Villa-Lobos coloca. O maestro tem uma partitura que não é nem A4, nem A5, é uma coisa enorme, é assim, porque tem tantos instrumentos ao mesmo tempo tocando e cada instrumento tem uma dinâmica diferente, cada instrumento tem informações diferentes. Tem um instrumento que toca forte, um instrumento que toca pianissimo e naturalmente o papel do maestro é aquele de fazer trabalhar nos equilíbrios sonoros para dar mais importância a essa voz nesse momento. Em outro momento essa voz fica menos importante e aparece uma outra voz. Mas o que é isso se não uma perfeita aula de convivência entre um grupo numeroso de pessoas? Isso é muito interessante você dizer, porque nós vivemos períodos muito difíceis, sombrios, né? Sombrios, onde o ódio reina em muitas coisas e a não aceitação do outro é cada vez maior. E então a música talvez possa ajudar a encontrar um caminho. Eu tenho certeza que sim. Se é verdade que a música diretamente não pode mudar o mundo, não tem a força para mudar o mundo, eu acredito profundamente na capacidade e na possibilidade da música indiretamente mudar o mundo. Por quê? Porque a música muda as pessoas. A música pode mudar as pessoas. E mudando as pessoas, o mundo pode mudar. Talvez não é um processo rápido, é um processo que vai precisar de paciência, mas é por isso que eu continuo apostando e insistindo na comunicação, na força positiva da internet bem usada, dos mídias sociais bem usados, porque fazendo com que a música, a arte em geral, possa chegar ao maior número de pessoas possíveis, nós ajudamos a música a ter essa força da qual estava falando antes, essa força de exemplo de convivência pacífica. E nós ajudamos a música a fazer isso com pessoas que não têm fácil acesso a ela. E essa foi a primeira parte da entrevista com o violinista Emanuele Baldini. Se você gostou, curta, compartilhe no Facebook e se inscreva em nosso canal. Logo mais vem a segunda parte. Até mais!